Olá, vlog espectadores, boa noite, tudo bem? Eu vim aqui perguntar para vocês, compartilhar uma certa indignação que eu tive agora em ver os caras estão jogando Call of Duty lá na sala, o negócio tá frenético lá. Bem, enfim, eu vim aqui compartilhar um pouco da minha indignação em ver essa marcha pelos royalties do pré-sal lá no Rio de Janeiro, onde os estados produtores, inclusive eu estou aqui no estado produtor, eu moro em Itanhaém, que é litoral de São Paulo, bem no meio do pré-sal aqui. A Petrobras usa o aeroporto municipal para levar funcionários lá para as plataformas do campo de Tupi, eu acho. Mas enfim, muito me entristece ver que os governadores dessa beirada aqui, eu nem reparei se o Alckmin foi no encontro, mas alguns governadores que lá estavam no Rio de Janeiro, eles foram extremamente egoístas em se mostrarem como se mostraram, querendo esses recursos exclusivamente, não exclusivamente, mas na sua maior parte para os estados que aqui estão, por sorte, no litoral, e por sorte encontraram o pré-sal aqui no litoral. De repente tem petróleo até aqui embaixo mesmo em terra, e não só no mar, abaixo das camadas lá do sal. Absurdamente abaixo das camadas de sal, né? Tivemos sorte de estarmos aqui. Mas isso não nos dá direito nenhum a mais do que os outros brasileiros que contribuíram com os seus impostos para que se haja essa estrutura de exploração. A Petrobras, que é uma empresa nacional, que é bancada pelo povo brasileiro, ela poderia estar explorando petróleo na Lua, tá? Ou em Marte, ou num asteroide por aí, no cinturão de asteroides lá na casa do cacete, ou qualquer outro minério. Mas essa exploração só foi capaz, ou só seria capaz, ou só existiria porque houve a contribuição de milhões de brasileiros nesses últimos anos aí, desde que existe a Petrobras. Então, é muito egoísmo dos estados aqui do litoral quererem essa divisão surreal dos royalties do pré-sal, e extremamente desonesta. Eu acho que nós como cidadãos, nós como brasileiros, nós como nação, nós queremos honestidade, nós queremos lisura, nós queremos homens e mulheres que nos representem na política, que sejam 100% honestos, mas nós, nesses pormenores aí, que nós vemos quanto nós não estamos nem aí para honestidade. Veja o caso dos nossos índios aí, que são, podemos dizer, os donos desta nação aqui, e nossos antepassados vieram aqui, dizimaram, destruíram, trucidaram, mataram, tiraram o que era deles por direito, e nós ainda hoje continuamos com as mesmas ideias. E nós que não estamos nem aí para os índios, para os nativos aqui, e para os mais desfavorecidos, e queremos honestidade. Não é um negócio muito... Até o cachorro concorda comigo, a Rover concorda comigo. Nós somos bonitinhos na TV, no papel, entre nós, brancos, mas os coitados dos índios se ferram lá. E os coitados dos índios das grandes cidades, porque tem muitos excluídos aí, tão excluídos quanto os índios donos primordiais dessa terra. Você veja aí Pinheirinho e as favelas que tem por aí tudo, e depois, no Brasil inteiro, e que nós negligenciamos, não queremos ver. E o pré-sal é uma forma de se acabar com essa pobreza e com essa divisão maldosa de renda no Brasil, não é? Eu sou pró-propriedade privada, eu sou não pró-individualismo, desculpa, eu sou pró-propriedade privada, pró-capitalismo, mas desde que a propriedade privada e o capitalismo, o capital, ou seja, os bens, a manutenção dos bens pela pessoa, pelo cidadão, isso tem de ser um direito comum. Todos precisam ter o seu quinhão para que não fiquem de olho naquilo que é seu, naquilo que é meu. Como que eu vou querer uma sociedade justa e honesta se somente uma casta dominante pode ter? Não é? É claro que vai haver sempre essa diferença de ideais, e de aquele que não tem vai querer ter. E como os recursos naturais, a terra, a água, o petróleo, o ar, são coisas o petróleo não entra nessa conta aí, mas vamos dizer que terra, água,
alimentos, isso é o básico que o cidadão precisa ter para a sua subsistência, esses bens deveriam ser acessíveis a todos. Deveríamos encontrar um sistema administrativo que privilegiasse a aquisição fácil desses bens, desses recursos, para que o cidadão tivesse um mínimo de estabilidade na sua vida, para que não precise ficar amontoado em depósitos de lixo humano, que são favelas, cortiços e penitenciárias. Porque tem muita gente que está em penitenciária aí, não porque é bandido de verdade, mas porque a nossa sociedade gerou aquele bandido. Começando lá na abolição, nossa princesa Isabel, digníssima princesa Isabel, aboliu os escravos e os deixou na rua. Não criou um programa onde esses escravos libertos pudessem trabalhar e ganhar o seu quinhãozinho, ganhar o seu dinheirinho, ganhar o suficiente para subsistência. Nem distribuiu terra, né? Os quilombos estão sendo reconhecidos agora no século XX e XXI. Bem, tá tudo errado nesse país. Então, eu acho que esses erros são reparáveis ainda. Eu falei desse caso da princesa Isabel porque os escravos, guardadas as proporções, né, guardada a realidade, eles estavam melhor escravos do que quando foram libertos, que passaram mais fome libertos do que escravos. Ou seja, nosso país é um país que cresce sem planejamento. Mas enfim, o pré-sal. O pré-sal é de todo brasileiro, do Oiapoque ao Chuí, que contribuiu com seus impostos para que, se houvesse a Petrobras e a estrutura de exploração, todos têm o direito de usufruir do que vai dar do pré-sal. Seja 1 centavo para cada um, per capita, 10 mil reais per capita, não interessa, porque todos contribuíram. E essas pessoas que participaram desse ato no Rio de Janeiro, mostram que eles querem que se foda. Né? Querem que o nordestino continue vindo para o Sudeste em busca de melhores condições de vida, e outras pessoas que vão inundar aqui, ao invés de usar esses recursos para que lá se produza riqueza. É só um exemplo que eu estou dando. Tá? E pessoas do sul, do extremo sul do Brasil, do extremo norte, nordeste, vão querer mudar para cá e vão criar mais massa falida, vamos dizer assim, mais gente pobre em busca de oportunidade. Enquanto esses recursos poderiam ser usados para trazer riqueza para lá também. Eles contribuíram, direto ou indiretamente, quando pagaram seus impostos. Eu não sei, é a minha opinião. O que é que você acha? Deixe seus comentários, por favor, divulgue, para que se haja uma consciência. Né? Só a internet pode mudar isso daí, tá? E tem outra também. Esses royalties do pré-sal deveriam ser usados para que se bancasse cultura, educação, ciência e tecnologia, mas os nossos parlamentares não optaram por isso. Eles não querem que se empregue 100% dos recursos do pré-sal para desenvolvimento social, realmente, através da cultura e educação. Bem, se acontecesse isso, em 10 anos, seríamos não um país emergente, mas seríamos uma megapotência. Talvez não interesse, porque um país onde as pessoas têm acesso à cultura, educação, ciência e tecnologia, desenvolve iPads, desenvolve computadores, desenvolve viagens à Lua. Tô falando dos Estados Unidos, né? Porque lá teve o povo pôde batalhar por esses avanços tecnológicos, e o Brasil, infelizmente, é um país comprador de tecnologia, porque aqui não se desenvolve nada, porque pesquisa e desenvolvimento, que poderia ser bancado não só pelo pré-sal, mas pelas infinitas riquezas que aqui tem, nunca tem recursos. Pesquisa e desenvolvimento no Brasil não existe. Somos meros compradores de tecnologia de terceiros e poderíamos desenvolver. Eu só vou ficar feliz na minha vida quando eu vir aqui no Brasil um brasileiro desenvolver um novo iPad, entendeu? Holográfico. Você está entendendo? Eu só vou ter orgulho dessa terra aqui realmente 100% quando eu puder falar, olha, temos material bélico 100% nacional. Caças de última geração que fazem frente aos Sukhoi russos, aos F-22 Raptor americanos. E esse recurso do pré-sal poderia nos catapultar a essa condição de uma potência mundial tecnologicamente desenvolvida. Porque temos gente capaz aqui. Incapazes são nossos governantes, que acabam pensando pelo cidadão, anulando
o indivíduo. E nós não temos a completa imagem da sociedade, mas a imagem da sociedade que eu tenho, e eu acho que você deveria ter também, é assim. Imagina você cortando o dedinho mindinho do seu pé. E você não se incomoda com o seu dedinho mindinho. Todo dia o seu dedinho mindinho tá lá, mas você não liga pra ele, né? Eu duvido que você tenha pensado no seu dedinho mindinho hoje. Mas aí um dia você foi na praia, cortou lá numa ostra seu dedinho mindinho do pé. Aí você não se incomodou porque o dedinho mindinho não tem importância nenhuma. Só que naquele corte lá daquela ostra entrou uma bactéria que vai te apodrecer por inteiro. Começa apodrecendo o dedinho mindinho, tá? E você não tá nem aí com o dedinho mindinho. Só que entrou por ali a infecção que vai te matar daqui a 2, 3 semanas, apodrecendo você inteiro, te dando aí muita dor de cabeça, porque você vai morrer. Na verdade, você vai perder a dor de cabeça, não vai ter nunca mais. Mas enfim, a infecção entrou pelo dedinho mindinho, aquele dedinho que você nem lembrava dele no seu dia a dia. Mas você vai lembrar quando estiver à beira da morte. Porra, tô aqui agora, hoje, com essa infecção tomando conta do meu corpo por causa daquele ferimento no meu dedinho mindinho. A sociedade é como um corpo humano, o seu próprio corpo. E o indivíduo é o dedinho mindinho. E o dedinho mindinho podre, ou onde entra a infecção, pode destruir o corpo inteiro. Você entende? Então se a gente não percebe o valor e se a gente não se incomoda com o cidadão, com o indivíduo, vendo ele como parte de um corpo maior que a sociedade, deixando as pessoas jogadas por aí, como nós estamos vendo aí, a sociedade apodrece. Apodrece pelo indivíduo podre. Entende? O dedinho mindinho que apodreceu o corpo inteiro. O pré-sal e as outras riquezas do Brasil deveriam ser divididas a ponto de que o cidadão, que é o dedinho mindinho, não ficasse infectado para apodrecer o todo. A podridão que eu falo é a pobreza e a miséria. E o Brasil é muito rico para ter gente pobre e miserável como tem. E não adianta PAC, não adianta Bolsa Família, Bolsa nada, que a única forma de mudar isso é ciência, tecnologia e os recursos quase infinitos que nós temos aqui, tanto minerais, tanto recursos intelectuais, que não estão sendo aproveitados. É o que eu penso. Deixe sua opinião aí. E desculpa que o vídeo ficou meio longo, mas eu quero opiniões, por favor, tá? Um abraço, tchau.